Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, pastor adjunto ali na Assembleia de Deus em Colégio Campo de Madureira. E eu estou aqui através dessa live, deixando registrado aqui um sonho que eu tive há um bom tempo. E nesses últimos dias esse sonho me veio à mente hoje, ministrando na igreja de um pastor amigo meu. Eu lembrei desse sonho e desse testemunho desse sonho lá na igreja para edificar a igreja. Eu me lembro que nesse sonho, ouça isso com atenção. Eu me lembro que nesse sonho, eu estava com um pastor conhecido meu num determinado lugar. De repente uma luz clareou todo o céu, uma luz muito branca. E eu ouvi um toque de trombeta no final. Eu ouvi uma voz que falava que o Senhor Jesus Cristo estava convocando a igreja. E de repente, nós que ouvíamos o toque daquela trombeta, corríamos em direção àquela luz. E ao correr em direção àquela luz, nós pulávamos e começávamos a voar. Numa veste branca, resplandecente, nos cobria. E íamos em direção a essa luz, entendendo que o Senhor Jesus Cristo estava convocando a igreja, que era o dia do arrebatamento. De repente, esse pastor amigo meu, ele falou comigo: olha, minha família. Ele ficou se preocupando com a família dele. E eu falava para ele: não, mas o Senhor Jesus está nos chamando, é para nós irmos. E ele é minha família. Então eu falei: tá, vamos ver onde está a sua família. E descemos no quintal desse pastor. E ao descermos no quintal desse pastor, eu olhei através das paredes da casa dele. E eu vi a esposa e os seus filhos. E a esposa dele falava para os filhos o seguinte: ele falou com a gente que isso aconteceu e nós não demos ouvido. Agora ele foi e nós ficamos. E de repente, quando eu olhei, ele já não estava mais perto de mim. E eu fui em direção à minha casa para procurar pela minha família. E de repente, quando eu olhei na frente da minha casa, eu vi uma espécie de um fórum, aonde o lugar era muito grande, muito bonito. E eu via como que uma espécie de um anjo, com vestes brancas resplandecentes, entrando e saindo daquele fórum. Quando eu cheguei próximo desse fórum, eu via a minha esposa e o meu filho mais novo subindo a rua em direção à nossa casa. E esse fórum era na frente da nossa casa. E eu ouvia quando a minha esposa falava, chamando o nome do meu filho, dizendo: cadê ele? Cadê ele? Chamava o nome do meu filho muito alto e falava: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, Josué? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E quando eu ouvi ela gritando, quando eu ouvi ela falando alto, subi na rua e ele vindo atrás de braços cruzados, eu comecei a chorar porque eu não via eles com as vestes brancas. E eu fui em direção a ela e tentei abraçá-la, mas ela passou por dentro de mim, porque quem está no plano espiritual não tem contato com quem está no plano físico. E eu fiquei ali chorando, porque não conseguia falar com ela nem com meu filho, e eles me procurando, e ela chorava e falava muito alto: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E de repente eu encontrei com esse anjo, eu ia até esse anjo e falava assim: por que eles não estão com as vestes brancas igual a minha? E eu me lembro que esse anjo só falava para mim o seguinte: guarda essa frase aqui contigo, calma, que vai dar tudo certo. E eu olhava e via minha esposa andando de um lado para o outro, me procurando. E ela falava para o meu filho: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Temos que achar ele, temos que achar ele. E aquilo muito me incomodava, porque aquele choro, aquela fala dela, me incomodava muito, porque eu não via eles com as vestes brancas. E de repente eu ia naquele anjo e falava: por que eles não estão com as vestes brancas? E esse anjo só falava para mim o seguinte: calma que vai dar tudo certo. E eu sei para onde o anjo ia, eu ia atrás. E ficava em cima do anjo perguntando a ele: e eles, e eles, e eles? E o anjo sempre repetia a mesma frase: calma que vai dar tudo certo. E quando eu olhava para minha esposa e para meu filho, ela andando de um lado para o outro com ele, e aquilo me incomodava. De repente eu vi quando aquele anjo entrou dentro desse fórum por uma porta, e eu entrei assim um pouco e vi uma espécie de uma mesa enorme, e muita documentação estava sendo feita ali por outros anjos ali dentro. E o anjo falou para mim: espera aí. E eu saí e fiquei tentando contato com a minha esposa e meu filho, não conseguia, até que esse anjo saiu com uma documentação na mão e chegou até mim. Eu falei: e aí, e aí? O anjo virou para mim e falou assim: eu não falei para você que ia dar tudo certo?
ele entregou aquela documentação na minha mão e falou assim: Deus deu uma segunda oportunidade para os teus, para tua esposa, para o teu filho, para o teu outro filho. Quando eu peguei aquela documentação na mão, eu olhei para minha esposa e uma roupa muito linda, que começou do pescoço, foi descendo, cobrindo ela do pescoço até o tornozelo. Aquela veste branca linda e bonita, igual a que eu estava. E quando eu olhei para o meu filho, a mesma coisa aconteceu com ele. Uma veste muito linda que começou do pescoço e foi até o tornozelo, cobria. Então eles passaram a ter esse contato comigo, eu ter esse contato com ele. E eu perguntei para esse anjo: e o meu outro filho? E o anjo falou comigo o seguinte: calma, que o Senhor está tratando dele e vai tirar ele dali. E quando eu olhava para minha mão, eu estava com as 3 documentações: a documentação de salvação da minha esposa, a documentação de salvação do meu filho e a documentação de salvação do meu outro filho. E eu acordei. E quando eu acordei, ficou na minha mente que em todo tempo eu andava atrás do anjo, e eu percebi que Deus me deu uma palavra sobre perseverança. Enquanto eu não vi aquela documentação que dava as vestes brancas de salvação à minha esposa e meus filhos, eu não parei de estar atrás daquele anjo. E isso tem a ver com perseverança, com oração, com busca. E essa frase ficou ecoando dentro de mim, até hoje ecoa: calma que vai dar tudo certo. E ao pegar aquela documentação, o anjo disse: eu não falei que ia dar tudo certo? Amados, deixa eu te falar uma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista da tua família, não desista dos teus familiares, mesmo que eles estejam afastados, mesmo que eles estejam te dando dor de cabeça, mesmo que eles estejam te entristecendo, te magoando. Não desista deles. Ore por eles, interceda a Deus por eles, peça a Deus em nome de Jesus Cristo pela vida deles, porque a tua intercessão e a tua perseverança fará com que Deus te ouça e trabalhe na vida deles para que eles possam ter a oportunidade de serem salvos. Eu entendi que a minha perseverança está andando atrás daquele anjo por causa da minha família, fez com que Deus usasse de misericórdia comigo, e naquele sonho o Senhor deu uma segunda oportunidade à minha esposa e aos meus filhos. Creia que Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele quer cumprir o que está escrito na sua palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ainda que a tua casa esteja te dando dor de cabeça, ainda que os teus estejam te dando tristeza, não desista deles. Ore por eles, lute por eles, interceda por eles, se apresente diante de Deus através de Jesus por ele, e guarde essa palavra: calma que vai dar tudo certo. E no final, a documentação de salvação da vida deles vai ser entregue na tua mão, e você vai ouvir o anjo da parte de Deus em nome de Jesus te dizer: eu não falei que ia dar tudo certo? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz.